Olá pessoal, dando então continuidade aos nossos estudos a respeito das tutelas provisórias, né? Vínhamos falando de disposições gerais aplicáveis então a todas as tutelas provisórias, né? As tutelas de urgência, bem como na tutela de evidência. Cumpre-nos então, dando continuidade à análise dos dispositivos que regulam a tutela provisória. Falamos do 296, né, no final do vídeo anterior. Cumpre-nos agora, em continuidade, falar do 297 do Código de Processo Civil. Tá? O 297 fala a respeito das medidas que poderão ser adotadas pelo juiz a fim de dar cumprimento à tutela provisória. Diz aqui então o 297 do CPC. O juiz pode determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Tá? Então, segundo esse dispositivo, né, o juiz, a fim de dar cumprimento, a fim de dar efetividade, né, à tutela provisória concedida, ele poderá adotar medidas ali no intuito, então, de fazer com que a parte contrária cumpra aquela decisão judicial. Cumpra aquela decisão relativa à tutela provisória, tá? Então, medidas aí como a gente observou aqui recentemente, né, na comarca, aquelas ações de medicamentos, juiz mandando até bloquear os valores na conta do município, caso o município não fizesse a aquisição dos medicamentos, tá? Então, essa é uma medida aí, né, que o juízo considerou adequada, né, no intuito de dar efetividade, de efetivar aquela decisão concedida a título provisório, né, relativa à tutela de urgência de natureza antecipada nas ações aí de medicamentos, tá? Mas existem outras medidas que o juiz poderá adotar, né, pessoal? Muito comum a gente vê juiz estipulando multa diária, né, no caso de descumprimento de tutelas provisórias, né, no intuito realmente de forçar a parte contrária a cumprir com aquela tutela, ok? O 297, parágrafo único, ele traz uma outra disposição relativa aí ao cumprimento das decisões de tutela provisória. Diz que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença no que couber. Tá? Então, a fim de dar cumprimento à tutela concedida de maneira provisória, né, a parte ela poderá executar aquela decisão. Tá? Ela poderá então pedir para que seja dado então cumprimento à decisão de caráter provisório. Tá? E de que modo será feito esse cumprimento? De que modo será dado o cumprimento a essas decisões, né? Será realizado o cumprimento provisório de sentença, ou melhor, na forma, né, estabelecida no Código para o cumprimento provisório de sentença. O que nós vamos encontrar a partir do artigo 520 do CPC, né? O 520 até o 522 trata do cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Tá? Então, nos moldes desse dispositivo, né, conforme a gente tem para cumprimentos de sentenças definitivas, né, serão também aplicadas essas mesmas regras para o cumprimento de decisões interlocutórias de caráter provisório. Tá? Então, diz aqui que o cumprimento provisório, o 520, né, o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso no qual não tenha sido dado efeito suspensivo, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Tá? Então, nas mesmas regras estabelecidas a partir do capítulo seguinte, que fala do cumprimento definitivo de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, né? Já no capítulo seguinte nós vamos ter o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de prestar alimentos, o reconhecimento também em capítulos seguintes, né, de cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, tá? Então será processado o cumprimento provisório das tutelas, o cumprimento das tutelas provisórias nos mesmos moldes do cumprimento provisório de sentença,
que necessariamente nos termos do 520 nos reporta o cumprimento definitivo de sentença, tá? Então é com base nestas regras que a parte irá requerer ao juízo, né, que seja então dado cumprimento à decisão proferida a título de tutela provisória, tá? Referente à tutela provisória, certo? Então aqui menciona, né, que as obrigações elas serão a execução corre sob a responsabilidade do exequente. Se houver na sentença, se a decisão final reformar a decisão provisória, o exequente teria que arcar com os danos porventura experimentados pelo executado, tá? Então todas essas disposições, né, elas vão regular a parte de cumprimento das tutelas provisórias, tá? Então, do mesmo modo que buscamos o cumprimento de sentença, vamos buscar executar, dar cumprimento a uma decisão provisória, certo? Ok? Segundo esse raciocínio, trazemos uma lição do Medina para explicar esse artigo 297, né? Essas medidas que serão tomadas pelo juiz, então, a fim de dar cumprimento a essa decisão de tutela provisória. Diz o Medina que a efetivação da tutela observará no que couber o que o Código dispõe quanto ao cumprimento provisório de sentença. Assim, por exemplo, em se tratando de liminar que antecipe os efeitos da tutela relativas ao dever de pagar quantia em dinheiro, deve-se observar como parâmetro operativo o procedimento previsto nos artigos 520 e seguintes do CPC. Tá? Então, assim dará-se a execução de tutela de obrigação de pagar, né? Depois também, se for de obrigação de fazer, todas serão então feitas nos mesmos moldes da execução de sentença, tá? Conforme menciona o Medina nesta lição doutrinária, tá? Então, serão aquelas medidas voltadas a dar efetivação, tá? Então o juiz ele intima para que a parte cumpra a tutela sobre possíveis penas caso não haja o cumprimento dessas obrigações, ok? Certo? Feito esses esclarecimentos, outro dispositivo que cumpre nos analisar é o 298 do CPC, né? O 298 ele dispõe sobre o dever de fundamentação dessas decisões, né, das decisões que proferem as tutelas provisórias, tá? Ou seja, a decisão que concede, que nega, que modifica ou revoga uma tutela provisória, essa decisão ela deve ser fundamentada de forma clara e precisa pelo magistrado. Isso que diz o 298 do CPC, ao mencionar que, na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso, tá? Esse dever de fundamentação não é só da decisão que concede tutela provisória, é um dever de fundamentação das decisões judiciais, né? Isso tem assento na Constituição Federal, lá no artigo 93 da nossa Constituição, da nossa norma máxima dentro do Estado, da nossa Carta Magna, né? O 93, inciso 9, ele menciona esse dever, a dizer que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, tá? Então, a decisão que concede tutela, que revoga, que nega a tutela, elas devem ser fundamentadas, tá? E o dever de fundamentação nós extraímos também do CPC, tá lá no 489 do CPC, quando fala da sentença, né? Mas esse dispositivo ele se aplica também às decisões de decisões interlocutórias que tratam das tutelas provisórias, né? O 489 fala dos elementos da sentença e o inciso 2 fala que devem compor a sentença os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, tá? E diz o parágrafo 1º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou um acórdão que, inciso 1, se limitar à reprodução do ato normativo sem explicar sua relação com a causa, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso,
Também invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, tá? Também é uma decisão não fundamentada quando ela não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar na conclusão adotada pelo julgador. Também é uma decisão não fundamentada se limitar a invocar um precedente ou uma súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, tá? E bem como também não é fundamentada a decisão quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção do caso em julgamento e a superação deste entendimento, tá? Então, dever de fundamentação das decisões judiciais, interlocutórias, sentenças ou acórdãos também proferidos em instâncias, em sede de tribunais, né? Instâncias em segunda e instâncias superiores, tá? Porque o juiz ele tem o dever de motivação das decisões. Ele deve dizer qual foi o motivo, né? Ele tem o dever de fundamentação, porque ele tem que dizer que foi motivado e sobre qual fundamento que ele chegou àquela decisão judicial, né? Que ele chegou àquela conclusão com relação ao pedido de tutela provisória formulado, tá? Segundo nos menciona um pequeno trecho de doutrina do Marinoni, colacionado para vocês aí no material de vocês, o juiz tem de enfrentar efetivamente os fundamentos arguidos pelas partes em suas manifestações, isto é, tem de enfrentar as alegações que por si só podem levar ao acolhimento ou ao não acolhimento do requerimento de tutela provisória, tá? Então, esse é o dever de fundamentação. O juiz deve enfrentar os argumentos das partes, né? E apresentar na sua manifestação, na sua decisão, os fundamentos o qual ele chegou ao acolhimento ou não acolhimento daquele pedido de tutela provisória, ok? Volto no próximo vídeo para comentar a respeito de outros dispositivos aqui que tratam da tutela provisória.